Olá pessoal, dando continuidade, vamos trabalhar agora o princípio da proporcionalidade. Eu coloquei entre aspas razoabilidade, porque certa doutrina que não trabalha esses dois princípios, proporcionalidade e razoabilidade, de maneira muito específica, mas fala em linhas gerais, tende a considerá-los sinônimos, mas não são sinônimos. Você consegue estudar cada um deles de maneira aprofundada nas aulas de Direito Constitucional. O ministro e professor Luiz Roberto Barroso tem um livro que é Direito Constitucional Contemporâneo. E você tem um tópico nesse livro que trabalha de maneira detalhada cada um desses princípios, mostrando que não são iguais, são diferentes. Entretanto, nós estamos na aula de direito penal, então não interessa para a gente trabalhar de maneira aprofundada essas diferenças. Então, aqui podemos considerar sinônimos. Vamos começar então trabalhando proporcionalidade e razoabilidade como sinônimos. Eu vou, em linhas gerais, dizer mais ou menos a diferença entre eles, mas vamos focar apenas no que interessa ao direito penal. A questão mesmo prática da proporção. Você tem uma balança, então vamos colocar uns pesos aqui, outros pesos aqui. Então a situação tem que ser proporcional, o que você verifica nos negócios privados, nas trocas. Você sempre busca uma proporcionalidade nas coisas. É dito que a proporcionalidade é uma habilidade inata ao ser humano. O ser humano nasce com esse inatismo. Por isso, uma corrente da filosofia separa inatismo de pragmatismo, de empiria. Aquilo que você só vai aprender com a experiência e aquilo que já nasce com o ser humano. Basta você trabalhar o exemplo de duas crianças que recebem uma parte de chocolate desigual. Essa aqui pega uma barrona de chocolate e essa aqui um pedacinho pequeno. Elas vão achar aquilo um pouco estranho. Pode acontecer algo natural dessa forma. Essa criança que pegou um pedacinho só pode achar estranho. Isso é intuição. Intuição é uma modalidade de razão. Você tem a razão intuitiva e a razão discursiva. A razão discursiva é aquela que passo a passo vai descobrindo o novo, vai conhecendo as coisas através de demonstração. É o trabalho científico, por isso que em provas de concurso tem lá aquela fase discursiva, porque você tem que passo a passo apresentar uma demonstração. Na intuição, que também é uma forma de razão, você apreende ali a realidade da coisa de plano. Você não vai passo a passo. Você olha alguma coisa e já depreende algo sobre essa coisa. Por isso que intuição deriva do latim intuitus, que significa ver. Então a pessoa já enxerga, vê algo à sua frente de plano. Não é mágica, não é magia, poder sobrenatural, é uma modalidade de razão. A intuição permite que a pessoa enxergue algo racional naquela situação, apesar de não demonstrar imediatamente, o que só irá fazer se trabalhar a razão discursiva, por conta que ela já viveu algumas experiências. Aí você vai ter a intuição empírica, ou ela a partir da razão pura, ou seja, aqueles modos de raciocínio que não dependem da prática. A contradição, por exemplo,
você percebe algo contraditório e isso não encaixa na sua mente. Isso é uma modalidade de intuição. Você talvez não saiba explicar naquele momento por que aquilo te incomoda, mas a contradição vem também da intuição, que é chamada intuição intelectual. Então você tem intuição empírica, as suas vivências vão te dando conhecimento e você, ao longo da sua vida, vai percebendo alguma coisa que não cai bem, mas é por conta de vivências. Tem a intuição intelectual, você consegue, a partir do raciocínio puro, ou seja, contradição, identidade, uma coisa não pode ser coisas diferentes ao mesmo tempo. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Isso é intuição, a contradição. O ser humano percebe isso automaticamente. Ele enxerga, ele vê. Por isso, essa origem da palavra intuição no latim. Intuitos. Você já parou e pegou alguém falando com outra? Qual o seu intuito? Qual o seu objetivo? Ou seja, o que você tem em vista, o que você enxerga? Intuito, intuição. E temos também a intuição valorativa. A intuição valorativa é quando você atribui valores àquilo que você vê. Vai depender também da sua vivência e principalmente do meio social que você vive. E aí que a gente entra então para trabalhar de maneira superficial essa diferença entre proporcionalidade e razoabilidade. A razoabilidade tem a ver com a ideia de justiça, com a ideia do justo. Aqui nós vamos trabalhar principalmente a intuição empírica e a intuição valorativa. Esta razoabilidade tem origem no direito anglo-saxão, na terra dos precedentes. Então, os juízes norte-americanos, as cortes norte-americanas, inglesas, trabalham essa intuição valorativa, essa intuição empírica e julgam os casos por equidade, por justiça. Entretanto, a nossa origem aqui no Brasil é romano-germânica. Nós não temos essa tradição dos precedentes que julgam a partir de critérios de justiça. A razoabilidade impera. Por isso que nós nos afiliamos mais à proporcionalidade, que tem origem no direito romano-germânico, alemão, e na proporcionalidade você vai ter um meio de se trabalhar essa justiça, um modo de colocar de maneira concreta esse entendimento, essa sensação, esse sentimento de que algo não está bem. Então, como vamos fazer para aquilo ficar bem? E aí que entra de maneira sensível essa diferença entre razoabilidade e proporcionalidade, que tem tudo a ver com a origem dos nossos direitos. Enquanto na razoabilidade você tem uma sensação, uma intuição de que algo não é justo, ou seja, intuição valorativa. Isso aí não é justo. Eu estou aqui no meu universo, na minha sociedade, trabalhando direito, e essa relação que determinadas pessoas estão travando não está boa, não é justo. Então, isso é uma intuição. Agora, como que eu demonstro isso? Como que eu chego nessa conclusão e consigo pormenorizar isso numa fundamentação? Aí que entra a proporcionalidade. A proporcionalidade é mais sistemática, trabalha com parâmetros. Por isso que nós vamos falar que a proporcionalidade é um princípio voltado à atividade prática de como fazer as coisas, enquanto a razoabilidade é uma visão imediata de que algo não vai bem, a proporcionalidade é um caminho sistematizado de como você corrige tais defeitos, como você faz aquela situação que não está adequada se tornar adequada, se tornar justa. E aí nós, portanto, precisamos entender
o que tem de influência no direito penal, quais são os casos do direito penal que a gente trabalha o princípio da proporcionalidade. Porque, de regra, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade também está espraiado em todos os ramos jurídicos, não é um princípio específico do direito penal. Então, nós precisamos aqui nessa aula de direito penal mostrar onde esse princípio irá exteriorizar seus efeitos aqui na nossa matéria. Eu já começo mostrando para vocês o artigo 29 do Código Penal. O artigo 29 do Código Penal, ele diz o seguinte: quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade. Aqui você já tem a ideia de proporção. Nas outras aulas, vimos o princípio do ne bis in idem e individualização da pena. Você também pode dizer que o princípio da proporcionalidade está espraiando seus efeitos aqui nesses princípios que estudamos. Então, o princípio da proporcionalidade, em razão de poder ser considerado inato à razão humana, vai estar presente em diversos princípios do direito, porque o direito basicamente tem por finalidade o equilíbrio, a equidade, dar a cada um o que é seu. Você já ouviu falar em justiça distributiva, justiça comutativa? Então, isso faz parte da natureza humana. E se o homem criou o direito em razão da sua necessidade de se congregar em sociedade com outras pessoas, logicamente que essa ideia de proporção estará presente em tudo que o homem obrar, tudo que o homem fizer, inclusive nos regramentos jurídicos. Então vamos trabalhar de maneira mais específica essa ideia de proporcionalidade. Nós temos na história fatos que demonstram a presença dessa ideia de proporcionalidade no direito. Em 1215, nós temos a Magna Carta Libertatum. O rei João Sem Terra gostava muito de guerra e ele precisava de dinheiro para guerrear. Os barões de terra eram quem detinham esse capital, o numerário, o ouro, a prata, o dinheiro. O rei João Sem Terra, então, tributava à vontade essas pessoas, só que eles tinham o poder de fato, o dinheiro que o rei João Sem Terra precisava. Então eles reclamaram dessa situação e o que está por trás disso? A proporcionalidade. Então eles queriam participar dessa necessidade de tributação. E aqui nós temos uma origem de regramentos importantíssimos que hoje fazem parte da Constituição Federal sobre direito tributário, por exemplo, a ideia de proporcionalidade. Quanto você precisa para quê? Os fins são justificáveis? Há proporcionalidade entre essa finalidade e os meios para se conseguir chegar até esse objetivo? No artigo 8º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, também consta a ideia de proporcionalidade. A lei apenas deve estabelecer penas estrita e evidentemente necessárias, e ninguém pode ser punido senão por força de uma lei estabelecida e promulgada antes do delito e legalmente aplicada. Olha essa primeira parte. Evidentemente necessárias. Então, essa ideia de proporcionalidade, que é inata ao ser humano, consta dos regramentos. Nossa sociedade, ela mantém um padrão. Esse padrão é entendido como modelar ao que foi comungado na Revolução Francesa. A Revolução Francesa, para nós ocidentais, é o marco de transformação do mundo absolutista para o mundo democrático, o mundo republicano. Aqui você tem
por exemplo, o fato da queda da Bastilha, que era a prisão política na França, momento histórico no qual o rei foi decapitado e nós temos então o parlamento ascendendo como poder máximo no lugar dos reis absolutistas. E o parlamento governa através da lei, daí que surge a ideia de que a lei é uma expressão do povo, então quem governa é o povo. E aí nós vamos ter grandes discussões sobre a pureza da nossa democracia. Mas essa ideia aqui de penas evidentemente necessárias está ligada a essa justiça pela proporcionalidade que é inata ao ser humano. Se o povo que passa então a governar através de leis e o povo é composto, é constituído por seres humanos que têm essa ideia na razão inata de proporcionalidade, é lógico que irão expressar então isso aqui nas suas leis. E é aí que surge também a ideia de direito natural. O que é natural ao ser humano, o que é inato ao ser humano? Proporcionalidade. No pós-guerra também nós temos essa consciência da proporcionalidade. O que você verificou na guerra, principalmente na Segunda Guerra Mundial? Uma desproporcionalidade nos fins que se visavam e os meios para alcançar os fins. Holocausto, por exemplo. Então, no pós-guerra, isso também ficou bastante evidenciado. Com relação à proporcionalidade, nós temos duas vertentes. A proporcionalidade visa tirar o excesso e também colocar coisas onde está faltando. A proporcionalidade tem duas vertentes: a proibição do excesso e a vedação de proteção deficiente. E como que podemos dar exemplos sobre esses aspectos aqui no nosso direito penal? A proibição do excesso, eu faço referência às aulas anteriores que trabalhamos a vedação do de bis in idem, proibição do excesso. Isso também é inata ao homem. Você diz que ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato, porque a proporcionalidade é inata à razão humana. Então isso vai contra a natureza humana, a proibição do excesso, mais uma forma de fundamentar o ne bis in idem. E a vedação da proteção deficiente. Por exemplo, nós podemos demonstrar isso no direito penal também à luz do inatismo. Se você verifica um crime X e uma pena Y, você fica analisando à luz da sua intuição se essa pena é proporcional ao delito. Imagina uma pessoa que cometa um latrocínio e tem uma pena prevista em lei de 1 ano. O agente, inclusive, faz jus aos benefícios da Lei 9.099, nessa hipótese absurda que eu estou retratando. Então aí você tem a proteção deficiente. É lógico que nós governamos através de representantes, nós o povo, então o legislador ele que precisa nos representar e trabalhar essa proporcionalidade. A proporcionalidade tem como destinatário o legislador e também o aplicador da lei. O legislador na hora de fazer as previsões das penas. Esse exemplo esdrúxulo que eu dei, do latrocínio com pena máxima abstraída de 1 ano, demonstra o que o legislador não está autorizado a fazer, ele não é livre para fazer o que quer. Nós vivemos num Estado democrático de direito, então o povo governa, só que através de representantes, entretanto, o direito vai limitar esse governo. E o direito é isso aqui, ó: proporcionalidade, proibição do excesso, vedação de proteção deficiente. Nós temos um exemplo, eu vou mostrar a jurisprudência aqui mais à frente, de um fato que o legislador trabalhou uma pena em abstrato na lei. O STF verificou que isso não estava bem, ou seja, a intuição, colocou o caso em repercussão geral e o julgamento está previsto para esse ano, 2021. Então eu vou trabalhar um fato concreto desse em que o legislador violou o princípio da proporcionalidade
e o judiciário demonstrou, está verificando que o legislador não é livre para fazer o que quer, porque o povo governa através de representantes, mas o direito limita. Então, o direito será dito aqui, a jurisprudência, o dizer o direito, pelo STF. Aguardamos em julgamento em 2021, está marcado para esse ano. Eu vou mostrar o caso para vocês. Outra situação que você pode falar também em proporcionalidade, de maneira concreta, dando exemplo, e traçar aqui um perfil da vedação de proteção deficiente. Eu falei com vocês sobre os mandados constitucionais de criminalização, explícitos e implícitos. E eu retomo esse assunto agora para trabalhar a proporcionalidade. Então vamos ficar por aqui e na próxima aula eu vou falar do teste de proporcionalidade e destes mandados constitucionais de criminalização explícitos e implícitos à luz do princípio da proporcionalidade. Os destinatários eu já mencionei com vocês, quem são os destinatários, o legislador na hora de editar a lei e o juiz no momento de aplicar a lei. Tá ok? Então vamos ficar por aqui. Até a próxima aula. Um abraço.